E Barbosa revelou que o Botafogo tentou colocá-lo no Cruzeiro. Essa afirmação foi feita depois da vitória por 3-1 do Botafogo contra o Corinthians nesse domingo no Newton Santos, jogo que marcou a despedida do atleta do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive posou para fotos com os familiares, se mostrou muito emocionado e reafirmou que não tinha intenção de sair por agora, abre aspas para o Barbosa. Chegaram ofertas de Palmeiras e Cruzeiro, interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para o meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu não queria, que eu queria sair de graça no fim do contrato e o clube decidiu me vender na hora porque precisava de dinheiro. Eu falei que daria a resposta em poucos dias. Continuei jogando. Voltaram a ligar e falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas pro Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Essa parte é importante. A operação está fechada com o Palmeiras. O Barbosa será reforço ao Alviverde. Operação de 20 milhões de reais. Mas, em determinado momento, o Botafogo tentou mudar o rumo da negociação, o mandando para o Cruzeiro, que havia oferecido mais do que os 20 milhões de reais do Verdão. No fim das contas, o Cruzeiro acabou saindo da parada porque o Barbosa fez valer aquilo que já havia acertado verbalmente com o Palmeiras. Nessa entrevista, o Barbosa ainda reafirmou que a ideia dele não era assinar pré-contrato com ninguém, que ele ficaria até dezembro jogando bola em alto nível para se valorizar, porque saindo de graça em dezembro, ele certamente teria oportunidade de escolher ofertas do ponto de vista financeiro ainda mais positivas. É possível até que o Barbosa ainda dispute com a camisa do Botafogo a próxima partida na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, depois de atingir 12 jogos, ele está descartado. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta segunda-feira, começando com o jogo do Cruzeiro no feminino, hein? Cruzeiro em campo, time do técnico Jonas Urias, 9 horas da noite, Arena do Jacaré em Sete Lagoas, o duelo com o Corinthians. Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro Feminino A1. E o Cruzeiro tem aí uma ótima oportunidade. Corinthians tem 25 pontos em 10 jogos, o Cruzeiro tem 17. O Cruzeiro está na 8ª colocação e é um jogo muito importante. O duelo então com o líder, as Cabulosas em campo, e quem puder ir na Arena do Jacaré em Sete Lagoas para prestigiar é sempre muito importante. O Cruzeiro que está desde ontem à noite aqui em Buenos Aires, Hotel Madeiro. Temos, inclusive, toda a lista dos relacionados, com o Bruno Rodrigues ficando à disposição e o Ney Servidorreal, informação que ele treinou normalmente ontem no CT do Corinthians e integra a delegação. Quem não veio, o Arroio, o equatoriano, que está suspenso. Aliás, é uma grande dúvida aí o que o Arthur Jorge vai fazer para a vaga de Arroio, que cumpre suspensão pela expulsão diante da Católica. Estão aqui em Buenos Aires os goleiros Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito, os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba, os laterais Fagner, Kaique e Cauã Moraes. Para o meio campo tem Christian, Gerson, Japa, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Juan Gabriel, o garoto Juan relacionado. Para o ataque, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Kenji, Marquinhos, Ney Servidorreal, Sinisterra e Wanderson. O Cruzeiro que tem aí então 25 jogadores para este compromisso, 3 goleiros, 1 será cortado e mais um jogador de linha. Aí vamos ver o que fará o Arthur Jorge para a composição do grupo que fica à disposição. 11 titulares, 12 suplentes no duelo desta terça-feira. Muitos cruzeirenses já aqui em Buenos Aires, muitos chegando hoje, muitos chegando amanhã. Pela expectativa, teremos aí os 2.000 cruzeirenses, que é a capacidade que foi reservada na Bombonera, e pela movimentação o espaço vai estar lotado. O torcedor do Cruzeiro gosta muito, e quando é jogo de Copa, assim, uma decisão como essa para o Cruzeiro, a turma veio prestigiar, veio apoiar. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde com um treinamento em Ezeiza, no CT do River Plate. O Cruzeiro vai fazer este último treinamento e amanhã é o compromisso então diante do Boca Juniors. Como eu disse, uma grande dúvida, quem joga na vaga do Arroio, e em termos aí de última partida, acho que o Arthur Jorge acabou escalando o Cruzeiro ideal,
Então, qualquer mudança seria aí uma grande surpresa em relação à equipe que iniciou diante da equipe do Palmeiras. Seguimos acompanhando e convidando todo mundo, porque nesta segunda-feira tem estreia na Samuca TV, hein? Eixo Azul, a partir das 5h30 da tarde, é o programa que antecede ali a nossa live das 19 horas, então todo mundo está convidado. Rodrigo Genta, Gustavo Reis, Bernardo e Luca da Cruzeiro Stats, todo mundo ao vivo a partir das 5h30 da tarde, falando mais de Cruzeiro aqui na Samuca TV. Para a gente fechar, rodada do Campeonato Brasileiro encerrada e o Cruzeiro terminando a rodada na 13ª colocação. Cruzeiro com 20 pontos ganhos, ficando 2 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. O Cruzeiro que empatou com a equipe do Palmeiras no jogo fora de casa e agora em termos de Campeonato Brasileiro serão 2 partidas em casa. Os jogos desse domingo: Santos 0, Coritiba 3, Bahia 1, Grêmio 1, Botafogo 3, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2, Vitória 0, Chapecoense 2, Remo 3, Atlético Paranaense e Flamengo 1-1. Palmeiras é o líder, 35, Flamengo o segundo, 31, Fluminense o terceiro, 30, São Paulo o quarto, 24, fechando o G5, o Atlético Paranaense com 24 pontos. Cruzeiro na 13ª colocação, então, com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º, Corinthians, 18, 18º, Remo, 15, 19º, Mirassol, 13, e na lanterna, a Chapecoense com apenas 9 pontos ganhos. Cruzeiro, então, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento, 4 pontos atrás do 5º colocado, que é aí que dá aquela vaga para a pré-Libertadores. Falamos do Cruzeiro, diretamente aqui de Buenos Aires, com as primeiras do dia na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Botafogo 3, Corinthians 1. Inclusive Alexander Barbosa falando depois do jogo. Aspas fortes. Que vai embora, que o Botafogo queria forçar ele a ir pro Cruzeiro, que era uma proposta melhor. Teve isso, hein? Teve isso. Inclusive, Samuca, a gente chegou a falar um pouquinho sobre o interesse do Cruzeiro no Barbosa e deu para notar que o Cruzeiro realmente chegou forte lá na negociação, mas aí o jogador já tinha tudo encaminhado com o Palmeiras, né? Ô Caramujo, eu até busquei mais informações sobre isso. Não sei se foi desta forma aí, como o Barbosa revelou, nesse tom aí de o Botafogo queria que eu fosse pro Cruzeiro, porque desde lá atrás a gente tinha falado, né? O Cruzeiro monitorava essa questão do Barbosa com o Palmeiras, mas tendo o Igor Júlio como plano A, que é o atleta do Brighton, que o Cruzeiro fez uma proposta oficial. Então, não sei até que ponto isso tudo aconteceu, se partiu também do Botafogo de tentar um valor maior com o próprio Palmeiras, né? Agora, uma coisa que o Barbosa não revelou, o staff dele estava com uma pendência lá com a comissão no Palmeiras, né? Então, teve muito fator, porque do jeito que ele ficou ali, o Cruzeiro ia pagar mais para ele, para o Botafogo, para todo mundo e apenas uma palavra mantida de um negócio? Eu não sei se o Cruzeiro entrasse mesmo na história com o Arthur Jorge, né, que tem um papel fundamental aí nessa fase do Barbosa, né? E acho que depois que o Arthur Jorge saiu, ele deu uma rateada também. Então, não sei até que ponto o Cruzeiro teria entrado aí de sola nessa história, viu, Caramujo? Boa, e eu achei maravilhoso na explicação do Barbosa, que ele fala, não, o Botafogo meio que tá querendo me expulsar daqui e tal, quer que eu vá embora, porque no final do ano eu poderia assinar um pré-contrato. Eu não vou assinar um pré-contrato, mas no final do ano eu iria embora de graça mesmo. Ele falou que eu não queria ir embora no meio do ano. Sim. Mas no final do ano eu ia embora de graça mesmo. Então, tipo, o Botafogo está certíssimo em mandar ele embora agora. Tipo assim, eles estão me expulsando, mas eu ia sair. Mas agora eu tô sendo expulso. Mas eu queria escolher pra onde eu vou no final do ano. Eu não queria ia escolher sair, agora estão me saindo. Pelo amor de Deus, gente. Jogador Aí teve o Danilo que ficou de fora, né? Pediu pra ficar de fora, parece. Atrapalhou meu cartola, viu, cara? Atrapalhou, escalei ele também. Pelo amor de Deus, o atleta Danilo.
Não dá, né? Mas Faltou malícia nos rapazes aí, hein? Faltou. Ver ali o 13º jogo. A gente tava pensando que ele só queria Europa, né? Mas aí ele não foi bobo, né? abriu caminhos aí. Mas ó. às vezes viu o que veio da Europa. Às vezes veio só Zenit e tal. O cara falou, não vou fechar uma porta aqui no Brasil, porque aqui eu tô bem. Exato. Meus amigos, enfim. E teve hat-trick de Arthur Cabral, pô. Hat-trick de Arthur Cabral. Inclusive, 2 belos gols, né? Dos 3, 2 foram bonitos. Sim. O calvo Arthur Cabral que tá precisando de uma rejuvenesce na vida dele. E aí, em Ou de clima de raspar a Copa, cabeça. teve o Hugo Souza lá, foi perguntado, mostrou o papel de parede dele, que é a taça da Copa do Mundo. O pessoal criticou ele, falou, pô, você mostrar isso aí depois de tomar 3 gols do Arthur Cabral é meio complicado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.